Por qual motivo a força gravitacional é proporcional ao inverso do quadrado da distância? Essa é a nossa prosa de hoje. Quero tentar trazer uma digressão matemático-filosófica aqui para a mesa. Porque olha só, a pergunta é, quem que foi o cara... O que é isso aqui? Vamos lá, né? Para dar um contexto para a galera. Isso aqui é a chamada Lei da Gravitação Universal do Newton, que diz como que é essa tal de força gravitacional, que é uma força de atração entre corpos massivos. Essa lei diz que a força é diretamente proporcional às massas dos corpos, né? Então, diretamente proporcional ao produto das massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse G é uma constante para fechar a equação, chamada constante de gravitação universal e tal. Beleza. O que eu quero explorar aqui? As massas são propriedades físicas dos corpos. Perfeito. G é uma constante. Já isso aqui é uma informação geométrica. Sim. Tem a ver com a distância. Então, meu objetivo é o seguinte, eu quero tentar deixar de lado um pouquinho o numerador inteiro, já que ele fala ou de uma constante física ou de propriedades específicas físicas dos corpos. Eu quero tentar explorar só a geometria. Perfeito. A minha tese aqui é que esse R ao quadrado, ele informa uma propriedade geométrica do espaço. E não teria como ser outro expoente aqui que não R ao quadrado, dado a geometria do espaço em que a gente vive. Ué, eu tô curioso então. Porque assim, a minha reflexão então é só o seguinte. Então, de novo, que premissa que eu vou partir? Existe um negócio que chama gravidade, beleza? Que é essa força de atração entre os corpos. Não vou nem discutir se é proporcional à massa ou não, então esquece por enquanto o numerador. Eu quero discutir só o seguinte, se essa gravidade, ela varia com a distância, que é uma informação geométrica, a distância, como essa força da gravidade deve variar com a distância? É isso. Perfeito. Então, assim, por que não é, por exemplo, essa força, ela poderia, sei lá, ser inversamente proporcional à distância, ao invés de ser o quadrado da distância? Sacou? Pô, ela poderia ser inversamente proporcional à raiz quadrada da distância. Perfeito. Ou talvez ao cubo da distância. Perfeito. Infinidade de possibilidades ao aí, cubo. né? Exatamente. Ou até, se alguém quiser pensar também, cara, ela poderia ser, talvez, diretamente proporcional à distância. É meio louco, mas tudo bem. Uai, por que não? Poderia ser... É isso. Então, enfim, você entendeu? Tem vários expoentes possíveis aqui, né? Menos 1, que seria então 1 sobre R, menos 2, que é o caso, né? Poderia ser um monte de coisa. Então é isso. Como que essa tal de força gravitacional, caso ela exista, como ela deve variar com a distância? Então você vê que eu não estou estudando muito aqui. De novo, o Newton construiu isso aqui por um outro caminho, que não é o que a gente vai discutir aqui agora. Aqui eu quero explorar só uma característica geométrica. Então só vai ficar claro, minha tese aqui é o seguinte. Se existe um efeito gravitacional, dadas algumas propriedades que a gente vai discutir aqui, nesse nosso universo, com a geometria que a gente tem, a única possibilidade é que esse efeito gravitacional caia com o quadrado da distância. E, inclusive, essa discussão vai justificar justamente por que a lei de Coulomb tem exatamente essa estrutura. Para quem não conhece, a lei de Coulomb, ela é exatamente, ela é um análogo da lei da gravitação, só que para a força elétrica. Então, se eu tenho ali duas cargas elétricas, Qzão e Qzinho, afastadas de uma distância R, a força elétrica entre essas cargas, ela é proporcional ao produto das cargas, isso aqui é uma constante, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por que aparece isso aqui, cara? Por que o quadrado da distância aparece nessas duas leis? Acho que essa conversa aqui se propõe a responder isso. Porque não tem como existir este tal de campo elétrico, campo gravitacional, e ele variar, depender de algo geométrico à distância, e esse ente geométrico não ser R elevado a menos 2. Tem que ser. Doido. É isso. Você vai mostrar isso aí hoje? Cara, eu não vou dizer mostrar, porque assim, não vai ser uma demonstração ultra formal. Até talvez quem conhece muito de matemática vai sacar que a minha tentativa aqui vai ser simplificar alguns conceitos complexos do tipo assim, fluxo de campo vetorial, que são os conceitos mais abstratos, que exigiriam fazer uma integral dupla numa superfície. As ideias mesmo, a prova vem disso. Entendi. Mas eu vou tentar simplificar, eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Acho que eu vou conseguir te convencer de que tem que ser R ao quadrado. Eu acho que eu vou. Então, bora não seria lá. uma demonstração formal. Eu quero construir um argumento pra gente mais ou menos sacar isso. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Então vamos lá. Primeira premissa que eu vou partir é o seguinte. Então vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, pode ser o Sol. Enfim, uma massa, ok? Digamos que é, sei lá, o Sol, por exemplo. E existe esse tal efeito da gravidade aí, né? Que é essa força de atração entre os corpos, lá, etc e tal. Beleza. Qual que é o meu argumento, em geral? Então suponha, aí eu já vou até para um ente um pouquinho mais abstrato aqui, suponha que o Sol, essa massa, crie um campo gravitacional aqui. Beleza? Perfeito. Esse campo gravitacional,
sei lá, a uma distância que está R dessa massa. Suponha que a gravidade aqui vale, por exemplo, 10 metros no quadrado, igual na Terra. Ok. Ok? Beleza. Minha pergunta é, Gerão, se por um acaso eu subir, então, sei lá, vamos supor que essa distância é, sei lá, 200 mil quilômetros. Se eu percorrer e me afastar do Sol 200 mil quilômetros para cima, você acha que a gravidade que ele cria é maior ou menor do que essa? Para mim é igual. Igual. É. O que você está partindo? Você está partindo da premissa de que o espaço ele é isotrópico. O que isso quer dizer? Ele não privilegia nenhuma direção. Perfeito. Porque se a gravidade a 200 mil metros para a direita fosse diferente da gravidade a 200 mil metros para a esquerda, a gente estaria dizendo que o nosso espaço privilegia a direita em relação à esquerda. Perfeito. O privilegia acima em relação a... Mas não existe isso. Você pega o Sol, você olha de cima, de baixo, é tudo igual. Sim. Isso a gente chama de ser um espaço isotrópico, né? As propriedades, elas não dependem da direção. Existem algumas características físicas de materiais, não tem a ver com gravidade, que eles são anisotrópicos. Sim. Então, dependendo da direção que você olha, isso é doido, né? A propriedade do material na horizontal é diferente da vertical e tal. Mas enfim, não é o caso. Um exemplo bem raso é, por exemplo, a carne. As fibras da carne. Isso. A carne não é Tem a isotrópica. direção certa para você partir. Partir aqui, você vai avacalhar. A carne não é isotrópica, exatamente. Aqui é uma premissa que a gente está partindo. Você pode dizer, mas com base em que você está chutando essa premissa? Cara, talvez com base um pouco em observação. Até então é isso. Se eu jogo um negócio para cima, por exemplo, e ele cai por conta da gravidade, se eu faço isso no Polo Norte, no Polo Sul, no Equador, aparentemente não tem diferença. Então, a nossa realidade aparenta nos mostrar, né? Talvez ela esteja nos sacaneando aí e nos enganando aí, né? Com essa ilusão, mas tudo aparenta ser que, cara, não existe direção privilegiada. Perfeito. Então, beleza. Partindo dessa premissa, então, ó, se eu andasse a mesma distância para baixo, 200 mil quilômetros, a gravidade teria que ser a mesma. Perfeito. Se eu andasse a mesma distância para a esquerda, então é isso. O nosso espaço não privilegia nenhuma direção. Essa é a premissa. Então, enfim, para qualquer distância aqui, desde que seja a mesma distância. Ah, mas eu andei mais. Não, você andou mais, então você mudou a geometria. Então, nós estamos falando dada uma distância fixa que eu estou do Sol, para qualquer direção que eu estiver essa distância dele, o efeito gravitacional há de ser igual. Pode ser? Perfeito. Se eu andar mais distância, aí muda que eu estou mais afastado, eu estou mais perto, aí a coisa eventualmente vai mudar. Então, a premissa é essa. Então, enfim, qualquer ponto que eu tiver a uma mesma distância dele, beleza? O efeito gravitacional é o mesmo. Então, o que isso define? Se eu estivesse num universo 2D, definiria uma circunferência de raio R, né? Perfeito. No caso, como o espaço nosso é tridimensional, eu estaria falando de uma esfera de raio R, mas vou começar com uma circunferência por enquanto aqui. Então, a nossa premissa, cara, ela é a seguinte. Em todos os pontos, beleza? De novo, né? Tá uma circunferência, mas pensem aí, é uma esfera. Em todos os pontos dessa esfera, beleza? De raio R, a gravidade tem que ser a mesma, o efeito da gravidade é o mesmo. O que é essa gravidade e tal, não sei o quê? Bom, a gente vai botar uma outra premissa aqui a mais, mas por enquanto eu não vou discutir muito esse negócio não. Tá. De novo, nossa discussão é um pouco mais geométrica mesmo. Perfeito. Você fala, tá, então beleza, então já nos convencemos de um argumento. Então beleza, dada essa esfera aqui, na sua superfície inteira, o valor da gravidade tem que ser o mesmo, isso tem a ver com a premissa da isotropia do espaço. Ele não privilegia nenhuma direção. De acordo? Perfeito. Razoável? Beleza. Então tá ok, até agora. Até aí foi. Então tá, vamos então agora pensar no seguinte. Tá aqui a minha massa que cria esse campo gravitacional. Para ficar um pouquinho mais palpável de entender, vamos imaginar que essa gravidade, esse efeito da gravidade, ou talvez esse campo gravitacional, vamos imaginar que eles são flechas que estão saindo desse ponto. Então eu disparo um monte de flecha que seria a gravidade. E de algum jeito as flechas seriam vetores, né? Como eu falei, um campo vetorial. Mas beleza. E inclusive essas flechas, na verdade, elas estariam apontando aqui, porque a gravidade é um efeito atrativo. Mas eu também não vou me prender muito a isso. Vamos imaginar que é isso. O efeito da gravidade são, flechas. Se essa flecha te pega aqui, você sentiu o efeito da gravidade. Sacou? Pode ser? Show. Beleza. Então, vamos lá, cara. Aí eu vou pegar agora, então, ó, duas esferas concêntricas. Perfeito. Pode ser? Então, imagina. Já comecei a visualizar já. Meu moleque. Então, olha o que eu estou imaginando. A gravidade, de novo, ela é atrativa, mas eu quero deixar um pouco mais intuitivo. Vamos imaginar que o que a gente chama de gravidade, ninguém sabe o que é? São flechas que são disparadas por essa massa. Porque eu quero deixar bem geométrico e visual a coisa. Beleza? São flechas disparadas por essa massa. Maldito. O nosso argumento é, nessa superfície as flechas todas têm o mesmo tamanho, têm a mesma intensidade, a mesma força, sei lá, vamos pensar assim. Ok. E a gente quer saber
como que o tamanho dessa flecha varia à medida que nós... Não, por enquanto não. Por enquanto, a única coisa que eu quero... Eu nem cheguei, nós vamos chegar lá ainda. Por enquanto, eu quero só entender o seguinte. Nós vamos chegar em qual que é... Como que esse valor de gravidade vai mudar com a distância. É isso. Beleza. Daqui a pouco a gente fala de tamanho de flecha aí. Tá. Beleza? Então fechou. Vamos pensar o seguinte, cara. Eu tenho aqui uma esferinha de raio R. Esse ponto aqui, ele é a massa, tá? Que seria esse negócio aqui, eu fiz só um pontinho. É a massa que está criando esse campo gravitacional. Beleza. Perfeito? Aí agora, vamos imaginar uma outra esfera um pouco maior. Aqui, ó, de raio talvez 2R. Beleza? Pronto, tá aqui. De novo, com centro na massa e tal, não sei o quê. Apesar de que esse centro meu aqui parece que não tá lá, mas ok, tá bem feio, mas dá pra todo mundo pegar. Vamos lá. Qual que é o raciocínio? Cara, você tem que concordar comigo, engenheirão, que toda a gravidade, pensando que a gravidade aqui, ó, são flechas que esse cara dispara aqui. Toda a gravidade que atravessa a esfera de dentro, atravessa a esfera de fora. Perfeito. Você concorda comigo? Claro. Ah, pô, verdade. Toda a gravidade que atravessa a esfera de dentro tem que atravessar a esfera de fora necessariamente. E valeria para qualquer outra figura geométrica. Se eu tivesse desenhado um cubo aqui, o princípio é o mesmo, cara. Se todos eles, se o corpo que cria a gravidade está dentro dessa minha superfície, a gravidade sai daqui, ó, que seria o campo gravitacional e tal, mas de novo, nós estamos pensando só como flecha aqui, né? Essa massa central dispara um monte de flecha, essas flechas atravessam a esferinha e todas elas têm que atravessar a esferona. Perfeito. Beleza. Só que... Aí que seria o papo lá sobre fluxo, que nós não vamos entrar, né? Exatamente. Ok. Então veja bem, ó, aqui vamos dizer que vale 2R. Beleza? Então aqui R e 2R. Então, por um lado, se eu for pensar na esfera pequena, vamos pensar de esfera 1. Qual que seria, então, a área total através da qual essa gravidade iria atravessar? Né? Então seria a área de uma esfera, 4πr ao quadrado. Perfeito. Então essa massa cria esse campo gravitacional, essas flechas, dispara, e a área total que essas flechas atravessam seria 4πr2. Perfeito. Beleza. Já se eu for olhar então na esfera maior, vou chamar de esfera 2, a área total através da qual essas esferas atravessam, mesma história, 4πr2, a diferença é que o R agora vale 2R, então na hora que eu fizer essa conta vai dar 2 ao quadrado, 4. Fazer esse 4, 16. Então daria 16πr2, que seria naturalmente o quádruplo disso. Porque se eu dobrei o raio, e a área vai com o quadrado do raio, 2 ao quadrado, 4, ficou 4 vezes maior. Então eu vou até botar, isso aqui seria 4/1. Perfeito? Perfeito. Então, se eu dobrei o raio, eu quadrupliquei a minha área. Então, veja bem, talvez alguém poderia pensar assim. Então, vamos lá, minha premissa é, toda a gravidade que atravessa... A gravidade, então, é esse efeito que parte de um ponto que origina o efeito. Esse ponto é uma massa e tal, né? Ela cria esse efeito, que é o campo gravitacional, etc. E esse efeito, então, ele diverge a partir desse ponto. Perfeito. Então, eu tenho um ponto que, talvez para alguém imaginar, algo bem intuitivo, imagina que esse ponto aqui, ele é uma fonte de água. Pode ser uma mangueira. Sim. Tá cuspindo água. Toda água que atravessa uma esfera tem que atravessar a outra. Perfeito. Beleza? Só que essa nossa mangueira tá cuspindo flechas, é a gravidade. Beleza. Perfeito. Então a gravidade ela surge de um ponto, tal como uma fonte de água ali, né? Uma torneira, uma mangueira. A partir daquele ponto ali, ela diverge. No nosso caso, como a mangueira privilegiaria uma direção, né? A direção na qual você aponta a água. A gravidade não. Não, tudo igual. Não difere cima, baixo, direita, esquerda e tal. Então ela sai cuspindo flechas para todos os cantos. Então, ok. Meu argumento, então, é toda a gravidade que atravessa a esferinha de dentro tem que atravessar a esferinha de fora. Perfeito. Só que, aí, engenheiro meu, veja bem, alguém poderia pensar o seguinte, pô, cara, se eu for pensar num mesmo ângulo, vamos pensar num certo anglinho aqui, ó, uma certa abertura angular aqui. Vamos visualizar a gravidade que está atravessando só aqui, ó. Beleza? Alguém poderia pensar, pô, cara, se eu for projetar esse mesmo ângulo lá na esfera de fora, vai me dar uma areazinha maior. Perfeito. Então alguém poderia pensar, pô, e aí eu poderia aplicar esse raciocínio para varrer a esfera inteira. Que, inclusive essa área aqui seria 4 vezes essa, que é justamente por conta do 4πr ao quadrado, a área da esfera vai com o quadrado do raio. Qual que seria o argumento? Alguém, vou fazer até um outro desenho, que eu acho que esse aqui não está muito claro não. Vou pensar aqui, ó. Eu tenho aqui uma certa areazinha, beleza? Perfeito. Por meio da qual esse efeito da gravidade vai atravessar. E aí, vamos... Aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó,
uma outra área maior. Beleza? Aqui, ó. Pronto. Beleza. Então aqui, ó. Qual que é o meu raciocínio, engenheiro mesmo? Alguém pode... Então, essa áreazinha aqui seria como se fosse essa pequena. Perfeito. E essa aqui como se fosse essa. Então, uma é 4 vezes maior do que a outra. Entendi. Se a gente fosse fazer. Então, o que eu tô pensando aqui? Tô pensando o seguinte, pô, cara, o mesmo efeito gravitacional que atravessa uma esfera tem que atravessar a outra. Mas alguém poderia pensar, pô, esse efeito, por metro quadrado, seria muito menor nessa esfera. Perfeito. Porque ela tem muito mais área, né? Então, o que poderia compensar isso? Alguém poderia pensar, então vamos pensar na gravidade como se nessas flechas aí. Então aqui, ó, eu tenho várias flechas aqui, beleza? Atravessando esse negócio. Aí eu poderia fazer um cálculo de quanto de flecha que atravessa por unidade de área, por exemplo. Beleza. E aí, isso aí tem que ajudar a fechar a conta, porque se na área, mesmo ela sendo maior, você tem que atravessar o mesmo efeito da gravidade, essa conta eu tenho que ajustar para compensar. Por quê? Porque alguém poderia pensar, pô, cara, aqui tem muito mais área. Sim. Se tem muito mais área, em tese passa muito mais flecha. Sim. Passa muito mais gravidade. E tudo bem que aqui eu fiz só um recorte, mas valeria para o como um todo, que o argumento principal é a área de fora da esfera maior é bem maior do que a esfera de dentro. Então, em tese, alguém poderia pensar, pô, vai passar muito mais flecha. Então, acho que aqui tá claro, né? Tem área para muito mais flecha atravessar aqui. Sim. O que seria estranho, pô, tem muito mais gravidade atravessando uma superfície que a outra. É. O que a gente poderia fazer para ajustar? Cara, talvez, supondo que você quer mecânico, né, flecha. E se essa flecha perdesse força ao longo do seu movimento? Perdesse velocidade? Então, ou seja, aqui ela tem uma capacidade de furar mais intensa. Sim. Ao longo do caminho ela vai ficando um pouco mais fraca. Quando ela chega ali, apesar de ter... Vamos pensar que isso aqui é uma estrutura rígida. E essa flecha quer derrubar essa estrutura. Pô, eu posso fazer com que o poder de derrubar seja o mesmo, aqui e ali. Como? Se lá vai ter muito mais flecha, basta essas flechas serem menos intensas, sim, com menor capacidade de penetrar, que talvez o efeito como um todo se compense. Perfeito. Então, apesar de que na outra áreazinha ali eu teria muito mais flecha, pô, se essas flechas diminuírem de um tamanho suficiente, eu posso compensar esse efeito de modo que o efeito gravitacional atravessando aqui seja o mesmo ali. Perfeito. E o efeito gravitacional atravessar, então, ele não tem a ver só com o quanto que eu atravesso uma superfície, porque é natural que essa superfície realmente ela é maior. Sim. Ela tem a ver com o poder dessa flecha, que tem a ver com o valor do campo gravitacional. Perfeito. Então, a gente conclui que, pô, se eu tenho muito mais área na superfície externa, a gravidade lá, ela tem que ser o quê? Um pouco menos intensa, justamente para compensar esse efeito do efeito gravitacional global atravessando as duas esferas ser o mesmo. Perfeito. Então, o nosso argumento, recapitulando aqui que eu já estou quase chegando lá, o nosso argumento seria o seguinte, pô, cara, se o mesmo efeito gravitacional, já que tudo parte do centro, que atravessa uma esfera e tem que atravessar a outra, eu chego um pouquinho, aparentemente, numa pequena contradição quando eu faço esse argumento. Mas aí, se eu fizer esse ajuste, que é, cara, o efeito gravitacional para mim tem a ver não só com a quantidade de flecha que atravessa, mas eu tenho que levar em conta o poder de cada flecha, a intensidade de cada flecha. Então, se quando eu chegar nessa outra área ali, que é muito maior, em tese vai ter muito mais flecha atravessando. Se essas flechas diminuírem de tamanho, ou seja, se o campo gravitacional fica menos intenso, a flecha está mais fraca, vamos pensar assim, ou seja, a gravidade está menos intensa, pode ser que compense a coisa. Perfeito. E o que eu teria que fazer para compensar? Se aqui a área ficou 4 vezes maior, essa flecha teria que fazer o quê? Ficar 4 vezes menor para compensar. Porque se eu vou ter 4 vezes mais flecha atravessando, mas se cada flecha tiver 1/4 do tamanho, no final o efeito total de gravidade atravessando essa área é igual a dessa. Perfeito. Então o argumento é esse, se eu tenho 4 vezes mais área aqui, basta que a gravidade seja 4 vezes menor, porque aí na hora que isso compensa, e o efeito total da gravidade atravessando uma superfície e a outra é o mesmo, isso faz então com que se a gravidade se origina de um ponto e diverte desse ponto, toda a gravidade que atravessa uma esfera atravessa a outra. Doido. Só que o que significa eu falar que essa flecha é 4 vezes menor? Porque de onde que veio o 4? Veio o 4 pelo fato de quê? De que a área da esfera cresce com o quadrado do raio. Então o que a gente está falando é, na hora que eu multiplicasse ali a gravidade pela área, que é o quê? Porque a gravidade pela área, a área vai medir o tanto de flecha que está atravessando. A gravidade é a força de cada flecha. Perfeito. Para que esse negócio seja o mesmo, o que eu preciso é, se a área cresce com o quadrado da distância,
a gravidade ela tem que decrescer com o quadrado da distância. Esse produto seria uma constante. Esse produto seria uma constante. Porque se a gravidade ela cair na mesma taxa que a área cresce, isso vai compensar para que todo o efeito gravitacional que atravessa uma esfera atravessa a outra. E quando eu digo, de novo, talvez fique um pouquinho abstrato entre algumas pessoas, só que eu falei, eu quero construir um raciocínio intuitivo, isso tem a ver com fluxo de campo vetorial e tal. Quando eu digo de um efeito de gravidade atravessar, eu estou levando em conta isso. O tamanho da área, mas também a intensidade do vetor que fura aquela área. Então, eu acho que ajuda, se quem estiver nos escutando aqui, pensar num conceito mecânico. Um monte de flecha furando mesmo. Eu gosto de pensar nisso. Por quê? Se um monte de flecha está furando, mas se essas flechas vão perdendo um pouco de força lá, por mais que ali eu tenha uma área muito maior, eu posso computar esse efeito que é o poder da flecha de penetrar. Sim. O poder de penetrar seria um produto da área, que é a flecha atravessando, vezes a intensidade, a força, né, ou a velocidade que essa flecha tem. Perfeito. Se eu garanto que esse produto fica constante, ou seja, a área cresce, mas o poder da flecha diminui na mesma proporção, puf, mata isso e eu consigo garantir que o efeito que atravessa uma é igual ao efeito que atravessa outra. Manda aí, o que você ia comentar? Não, era só uma analogia também mais simples, que pelo menos me veio na cabeça. Tipo aquelas máquinas de lavar, eu chamava de VAP. Qual que aquelas que você coloca uma mangueira e aí ela coloca pressão e a água sai forte pra cacete. Tá, se lavar um quintal. Por exemplo, então se você olhar bem perto do bico ali dela, a água está totalmente concentrada, então tem muita força. Sai com uma pressão sinistra, né? Exatamente, apesar da área de ser pequena. Então aqui, igual tá aqui, né? Ó. Exatamente. A área pequenininha. Boa, quanto mais você se afasta, você vai ter mais área de seção transversal de distribuição desse jato, mas para compensar, ele perde força. Cada gotinha, né, vamos dizer assim, né? Cada partícula vai perdendo a força. Então, só pro... Boa, uma boa analogia. Mas isso que eu ia falar, quando a pessoa pensa em algo bem concreto, bem mecânico, sim, acho que talvez fique mais fácil de entender. Esse é uma excelente analogia, uma excelente analogia. Então perceba, olha que interessante. Então nós estamos dizendo que o efeito gravitacional ele tem que cair com o quadrado da distância. Por quê? Isso, na verdade, é uma característica geométrica do espaço. Perfeito. Aí alguém pode dizer, mas você usou uma esfera, e se eu usasse um cubo, um cilindro? Não importa. Ia ser só uma dificuldade muito maior para o cálculo. Sim. Por que qual é o lance? Por que eu usei uma esfera? Porque eu parti do pressuposto que, cara, se o espaço é isotrópico e não tem privilégio entre direita, esquerda, cima, baixo, 1 metro para cima, para baixo, tem a mesma gravidade. Então eu estou fixando já o valor da gravidade. Então, o que facilita o nosso raciocínio aqui? Nessa esfera grande aqui, em todos os pontos dela, o valor da gravidade é o mesmo, que é diferente dos valores da gravidade na superfície da esfera menor. Mas é isso. Na superfície da esfera menor, em todos os pontos da gravidade é a mesma, da esfera maior, em todos os pontos da gravidade é a mesma. Então eu tenho algo fixo aqui, né? Aí eu só comparo como é que é da esfera menor para a esfera maior. Qual que seria o problema se a pessoa quisesse pensar, por exemplo, num cubo? Então assim, posso pensar num cubo? Pode, mas num cubo você já ia ter diferentes valores de gravidade na própria superfície dele. Em diferentes pontos ali do cubo, da superfície do cubo, é diferente. Exatamente. Suponha que essa aqui é a sua massa, que gera gravidade, então todo mundo vai concordar que, enquanto aqui seria metade do lado do cubo, então eu vou calcular a gravidade aqui nesse ponto. Então tá L sobre 2 de distância. A gravidade nesse ponto estaria L sobre 2 raiz de 2, né? Perfeito. Então, ou seja, esse ponto já estaria mais afastado que esse. Então na própria superfíciezinha interna, em cada ponto a gravidade já seria diferente. Então a flecha já teria intensidades diferentes, então já ia complicar minha vida. Eu poderia escolher um cubo, um cilindro, qualquer figura geométrica fazer essa análise? Poderia, mas aí seria uma complexidade matemática bem alta pra gente discutir aqui. Mas eu chegaria no mesmo resultado. Para quem é curioso aí, se usar uma matemática mais sofisticada, você chega no mesmo resultado. Mas a esfera ela acaba sendo uma figura geométrica mais adequada para fazer esse raciocínio, pelo simples fato de que uma esfera é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância do ponto dado. Exatamente. E se eu estou a uma mesma distância da fonte que gera a gravidade, e se não tem predileção nenhuma por nenhuma direção do espaço, nesses pontos inteiros a gravidade é sempre a mesma. Eu não tenho esse problema de, na mesma superfície, a gravidade vai variar de ponto a ponto para trazer complexidade matemática. Então, o meu argumento olha que doido, eu vou trazer mais algumas coisas aqui. A gravidade, não só a gravidade, mas uma força de campo como essa, aí o campo elétrico entraria na mesma, o campo gravitacional também, ele tem que cair com o quadrado da distância, porque isso informa uma propriedade geométrica do nosso espaço. Para compensar o 4πr2. Então, por exemplo, se a gente vivesse, sei lá, digamos que a gente vivesse num mundo, cara, que ele é bidimensional, sacou? Seria linear. Seria 1 sobre r. Perfeito. Porque aqui, se eu vivo num mundo bidimensional, o que significa? Eu posso aplicar o mesmo raciocínio.
Só que só existem 2 dimensões. Então agora eu vou trabalhar não com área, mas com comprimento, porque não existe essa área da superfície que sai do plano, né? Então eu teria que o comprimento, que seria o quê? 2πr. Aí eu poderia aplicar o mesmo raciocínio de flechas atravessando agora essa circunferência. Não seria tanto uma superfície, atravessando esse comprimento, né? Perfeito. Aí eu poderia aplicar exatamente o mesmo raciocínio. Ah, cara, mas aqui, ó, se eu for olhar lá fora, o comprimento é muito maior. Então o que eu vou precisar? Vou precisar de uma gravidade que na hora que eu multiplicar por isso fique sempre constante. Perfeito. Então a gravidade vai ter que decair de quanto? Com o inverso de R, já que a superfície de fora cresce diretamente proporcional a R. Então uma gravidade que cai com 1 sobre R, ela poderia existir se o nosso universo fosse, por exemplo, bidimensional. E se o nosso universo fosse, sei lá, quadridimensional, ou talvez até alguma doideira, velho. Se a geometria do universo fosse tal que, por exemplo, a área da esfera fosse 4πr ao cubo. Cara, aí a gravidade ia ter que cair com 1 sobre R ao cubo. Muito doido, cara. Só que aí entra a reflexão. Então, acho que eu te convenci, então, não, de que o R ao quadrado aqui perfeito. É uma informação geométrica do espaço. Mas olha que interessante também. Alguém pode dizer, pô, cara, poderia bem ser que a gente vivesse num universo em que a área de uma esfera, isso são propriedades geométricas ali do espaço e tal, né? Em que a área de uma esfera fosse, por exemplo, desse tipo. Podia ser até outro fator aqui, tanto faz, mas enfim, ela fosse com o cubo do raio. Aí já está claro pelo argumento inteiro que para matar isso aqui, eu teria que ter uma gravidade que cai com 1 sobre R ao cubo. Mas, se fosse esse o universo, cara... Por exemplo, se eu te perguntasse, Engenheirão, o que você acha que ia mudar? Porque você é um cara matemático, né? Eu chego e falo assim, Engenheirão, o que você acha que mudaria no mundo? Essa aqui é boa, Carol. O que você acha que ia mudar no mundo se a área de uma esfera, ao invés de ser 4πr ao quadrado, fosse 4πr ao cubo? Primeiro que isso aí, pra mim, é quase inaceitável. Mas seja um cara criativo aqui. Vai. Esse é o campo da fantasia. Tá. Cara, de algum jeito a propriedade geométrica do universo é diferente aqui, meu irmão, a área cresce com o cubo do raio, não cresce com o quadrado. Tá, mas o que mudaria no mundo, coloca pelo menos um aspecto aí que... Porque assim, talvez quem tá pensando aqui fala, não vai mudar nada, não, você só muda a forma de calcular essa porcaria aí e tal. Será que isso tem um impacto na realidade? O fato da geometria ser tal que a área de uma esfera cresce com o cubo do raio? Eu te digo que sim, ia mudar muita coisa no mundo, sabe por quê? Porque se a área fosse proporcional ao cubo do raio, a gravidade, ela teria que ser inversamente proporcional ao cubo da distância. E, é um outro teorema, dá pra gente provar, que o efeito gravitacional, que é esse efeito atrativo, ele só produz órbitas fechadas, aí tem a ver com a dinâmica newtoniana, sob a ação de uma força central, é isso que o teorema diz, a força central são essas forças aqui que apontam para o centro aqui, né? Esse aqui é um cara que está fixo e o outro cara vai estar orbitando em torno dele, essa força sempre dirigida ao centro. Sob a ação de uma força central, só é possível produzir órbitas fechadas se essa força central for de 2 tipos, ou proporcional ao quadrado da distância, ou diretamente proporcional à distância. Ou seja, num universo em que a área da esfera cresce com o cubo do raio, você teria uma gravidade que cai com o inverso do cubo da distância e jamais seria possível que se existissem órbitas. O sistema solar não existiria, cara. Essa daí eu não ia acertar nunca. É um teorema mais avançado, depois a gente pode discutir ele, mas o sistema solar não seria possível existir, no sentido de que um monte de astro orbitando o Sol, você monta a equação newtoniana do movimento, e se você mete uma força desse tipo, dá órbitas fechadas, elipses, pode ser circunferência, tem órbitas abertas também, mas existem órbitas fechadas. Você pode me dar um exemplo desse caso em que é proporcional ao raio? Posso. Isso aqui seria tipo um movimento oscilatório. Um movimento oscilatório é uma força do tipo F é igual a menos Kx, ou talvez menos Kr, né? Esse menos aqui vai só indicar que vai querer puxar o cara de volta. Então é uma força que quanto mais longe do cara, maior é essa força, mas sempre central, sempre apontando para o centro. Só um exemplo simples aqui para te convencer, cara. Talvez eu possa até trazer essa prosa aqui se você quiser num outro momento. É uma demonstraçãozinha que tem lá nas lições de física e tal. Se você pega um corpo e compõe ele aqui, ó, você bota ele para oscilar. Isso aqui é uma mola presa aqui, beleza? Então tá aqui, ó. Puxo ele, F igual a menos Kx. Ele fica oscilando de um lado para o outro. Agora imagina que eu venho e também prendo uma mola aqui.
Então, ou seja, ele tem menos kx para cá e ele teria também kx para cá. O que dá a composição de uma oscilação vertical com uma oscilação horizontal? Dá para você provar que pode dar uma elipse. Sim, isso que eu ia falar. A trajetória pode ser uma circunferência, pode ser uma linha reta, pode ser uma elipse. Enfim, tem algumas possibilidades curiosas aí, mas talvez a pessoa não saiba, mas é isso. Se você bota aqui, se você compõe uma oscilação em MHS em direções perpendiculares, a trajetória resultante nem sempre dá uma órbita fechada, mas é possível que dê uma órbita fechada. Então, ou seja, eu poderia ter tipo um sistema solar, né? Quando eu estou chamando de sistema solar, eu estou falando de um astro ali, coisas orbitando em torno dele, ou seja, confinadas no seu campo gravitacional. Isso só seria possível, cara, se eu tivesse a estrutura do universo, né? No sentido, a estrutura matemática do fenômeno gravitacional teria que ser ou a que a gente tem hoje, que é o inverso quadrado da distância, que tem a ver com uma característica geométrica do espaço, ou ela teria que ser diretamente proporcional a R. Se o universo fosse assim, meu irmão, bicho, ia mudar tudo. Não ia ter sol, ia estar frio pra cacete, sei lá onde cada planeta ia estar, meu irmão. Que loucura. Uma bagunça do cacete, cara. Doido. Se a área de hemisfera crescesse com o cubo do raio, nós ia estar no sal, engenheirão. Não, talvez nós nem estivéssemos aqui, certamente. Provavelmente a gente não vai fazendo essa prova. Não sei nem se a gente estaria em algum lugar, pra falar a verdade. Que doideira, muito louco, cara, né, cara? Muito doido. Mas mãe, convenceu demais. Ficou convencido? Não, 100%. De que a única forma de você ter um efeito que é divergente, então, ou seja, a gravidade se origina a partir de um ponto, que é um ponto massivo, ou um ponto que é uma carga elétrica, que vai criar esse campo elétrico. Se o espaço é isotrópico, nenhuma direção é privilegiada, a única forma coerente e condizente com essas premissas é você ter um fenômeno de um campo gravitacional, elétrico e tal, que cai com o quadrado da distância, porque isso está compensando o fato de que a área cresce com o quadrado da distância para garantir que esse efeito global que atravessa uma superfície e atravessa a outra é o mesmo, que é bem a analogia da torneira mesmo. Pressionei ali, meu irmão, a quantidade de água que vai atravessar é sempre a mesma. Sim. Aqui a área é pequenininha, a pressão é gigante, pum! Aí à medida que a área vai expandindo, sim, a velocidade de cada jato tem que ir diminuindo para, atravessando uma área maior, computar, no final das contas, um equivalente total de água que está sendo transportada igual. Exatamente. Porque se a gravidade ela é originada a partir de um ponto, não tem como eu encontrar mais gravidade lá na frente do que aquela que saiu desse ponto. Exatamente, é impossível. É isso. Não, muito doido essa discussão, cara. Essa é pica, hein, cara? E o mais legal é que é um fator geométrico, né? O R ao quadrado é puramente geométrico. A parte física vai entrar aqui nas massas, sim, na constante, mas se você for considerar só as características geométricas do espaço, cara, teria que ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas aí entra uma parada bem interessante, que é o quê? Veja que interessante, cara. Eu não sei se o Newton chegou a fazer essa discussão, a forma que ele construiu aqui foi diferente. O Newton pegou as leis de Kepler, que descreviam como é que os astros se moviam em torno do Sol, etc. e tal, e ele construiu uma lei matemática de uma força que obrigaria os corpos a se moverem e que fosse condizente com aquelas leis observadas experimentalmente. Foi assim que o Newton construiu a gravitação, saca? Mas, como a gente discutiu aqui agora, o fato da gravidade cair com o quadrado do raio é uma propriedade geométrica do espaço. Você viu que a gente não discutiu física nenhuma, que a gente discutiu só matemática, só geometria, e eu consegui concluir que tem que cair com R ao quadrado. Perfeito. Logo, se a gravidade tem uma característica geométrica, será que eu não posso descrever todo o fenômeno gravitacional só em termos geométricos? Foi isso que o Einstein fez. Na teoria einsteiniana da gravitação, que é a relatividade geral, a gravidade é um efeito puramente geométrico. Mas você vê que não é um negócio talvez tão abstrato, pelo menos com essa discussão inicial, que para você entender como é a gravidade tem que se comportar, pelo menos como é que ela varia com a distância, já que tem uma característica geométrica na equação dela, a discussão é puramente geométrica como é que ela tem que funcionar. Então o Einstein vai muito além e ele tira toda a física e descreve a gravidade inteira como uma característica puramente geométrica. Ele monta uma equaçãozinha chamada de equação de campo de Einstein, que é assim, ó. G, N, aí tem um R aqui também. Aqui, ó. O que é isso aqui? A gravidade para o Einstein, ela é isso aqui, ó. Isso aqui é o fenômeno da gravidade. É o chamado tensor métrico. Esse tensor, ele é um elemento geométrico que te diz como é que você calcula distância de um ponto ao outro no espaço. É isso. Isso aqui é a gravidade pro cara.
é um tensor geométrico. Esse aqui é um tensor de curvatura, que te fala como é que é a curvatura do espaço, etc. Mas não existe... O campo gravitacional, cara, ele é um elemento puramente geométrico e a gravidade inteira é descrita em termos de geometria. Por isso que vem essa teoria maluca de curvatura de espaço-tempo, etc e tal, porque na verdade você consegue descrever todo o efeito gravitacional a partir de elementos geométricos do seu espaço, que é um espaço quadridimensional. Então a gravidade é um efeito, na teoria do Einstein, ela é um efeito puramente geométrico. Existe a força gravitacional na teoria do Einstein. Existe só isso aqui, cara, o Gemini. Isso aqui é o quê? É o tensor métrico. Ele te fala como que é a geometria do espaço. Se você encontrou esse cara, você entendeu como é que é o efeito da gravidade. Porque o efeito da gravidade é um efeito geométrico. Não existe essa equação para Einstein. Não existe. Não existe nem a força gravitacional, não. Existe só isso aqui, cara, ó, o Gemini. Aí isso aqui é um negócio meio complexo, né? Que Mi e Ni são índices que podem variar entre 0, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 são as componentes espaciais, 0 a componente temporal. São 4 dimensões, então 4 vezes 4, 16. Então, em teoria, a gravidade para ele é um... Você pode imaginar que é um tensor, mas enfim. Você pode imaginar que é uma matriz 4x4. Tem 16 elementos ali que descrevem como é que é a geometria do seu espaço. E todo o efeito do movimento dos corpos vai estar amarrado a como que é a geometria do espaço, que é o que a gente conversou. Se você tem isso aqui, cara, você tem a geometria do seu espaço, que é uma consequência da distribuição de massa no espaço, que vai entrar aqui, etc e tal. Então, sim, a gravidade continua sendo gerada pela massa, né? A massa deforma o espaço-tempo e produz essas características geométricas. Mas você bota aqui quais são os elementos massivos, a energia, a distribuição de energia no seu espaço, que é esse cara aqui, chama de tensor energia-momento. Esse aqui é o tensor de curvatura de Riemann, né? Que fala de como é que é os elementos, de como é que você calcula uma curvatura no espaço. E aí o objetivo dessa equação, esse aqui é a curvatura escalar, que é um elemento que você calcula a partir desse. O objetivo dessa equação, via de regra, é botando como é que é a curvatura do espaço, que entra nesses R's, botando como é que é a distribuição de energia de matéria no seu espaço. Aqui são constantes, velocidade da luz, constante de gravitação. O objetivo é você encontrar quem que é o Gemini. Que é o quê? Como é que é a gravidade nesse espaço, como é que é toda a geometria nesse espaço. Esse cara, ele serve para você calcular a distância de ponto a ponto. Num espaço 2D plano, isso aqui vai te dar a informação, por exemplo, do Teorema de Pitágoras. Que doideira. Só que se o espaço não é plano, você não calcula a distância de dois pontos através do Teorema de Pitágoras. Se eu pego uma superfície assim, ó, como é que eu posso calcular que eu tenho esses dois pontos? Pô, eu poderia chegar e fazer um Teorema de Pitágoras aqui? Não. Porque como o espaço é curvo, para eu calcular a distância de dois pontos, não posso aplicar só um Pitágoras. Seria a distância, na verdade, percorrendo ao longo da superfície. Porque o que existe é só isso. Entendi. Não é linha reta, não. A linha reta não, porque a linha reta você tem que sair do espaço. Entendi. Se o espaço é aqui, a distância entre dois pontos é a distância ao longo da superfície. Se você tivesse que caminhar lá, seria a distância que você percorreria. Entendi. Caminha de um ponto ao outro. Você caminha ao longo da superfície. Você sai do espaço? Não. Tipo, seria um análogo aqui. A gente tem 3 dimensões. Você consegue sair para uma 4ª dimensão, você percorrer a distância de 2 pontos? Não. Você percorre a distância de 2 pontos dentro da geometria que a gente chama de intrínseca ao espaço. Às vezes a gente até faz isso de vez em quando em matemática, né? Você fala, pô, sei lá, tô resolvendo um problema aqui de geometria. Aí você pode falar, imagina que eu saio desse plano e eu vou observar. Mas isso, se for parar a pensar, se o mundo é bidimensional, você não consegue fazer essa analogia. Sim. Se o mundo é esse, aí é o que a gente chama de geometria intrínseca, né? Intrínseca não é só para quem vive ali. Tem um livro muito bom, inclusive, que chama Flatland, que é um romance bem bacana, cara, sobre um mundo que é bidimensional. É bastante matemático. É um romance e tal, mas é sobre seres que vivem no mundo bidimensional. E ele fala de várias coisas muito doidas. Cara, mas enfim, se existe um ser que vive nesse mundo que é bidimensional, esse ser não consegue fazer raciocínios desse tipo. Olhando de fora, não, o mundo que existe é aquele. Do mesmo jeito que você não consegue fazer um raciocínio, se eu sair para a dimensão 4D, não. É impossível. O que existe são essas 3. Então, enfim, é isso. Para você calcular, por exemplo, distância entre pontos num espaço que é curvo, não é tão trivial. Mas se você souber como calcular a distância entre 2 pontos quaisquer próximos, e isso pode mudar. Você vê que se eu quiser calcular a distância entre 2 pontos aqui, é algo assim. Talvez se eu quiser calcular a distância entre 2 pontos aqui, talvez seja diferente a forma de calcular. Sim. Justamente porque a curvatura vai mudando de ponto a ponto. Perfeito. Se você sabe calcular a distância entre 2 pontos muito próximos em qualquer ponto do espaço, você tem toda a geometria dele. Quem fornece essa geometria é esse cara aqui, Gemini. Que ele é o análogo ao efeito da gravitação. Nossa, bicho. Porque se eu tenho a geometria do espaço em cada ponto, se eu sei computar a distância de 2 pontos infinitesimalmente próximos em cada ponto, do espaço inteiro, eu tenho toda a geometria do espaço. Essa equação fala que esse efeito geométrico ele é consequência da distribuição de massa no espaço. Ou seja, a gravidade ela se torna um efeito só geométrico. Se você for ver, lógico que isso aqui é muito mais complexo, mas não é tão distante assim
de um pouquinho que a gente construiu, que é, cara, esse negócio aqui é puramente geométrico, tem a ver com como é que funciona a geometria do espaço. Sim, né? Então, talvez, quem sabe, eu não consiga descrever o efeito gravitacional inteiro só em termos geométricos. A teoria do Einstein é uma teoria inteira geométrica. Então, ele agarrava uns pedaços lá porque a matemática é muito sofisticada, ele teve que voltar, estudar geometria riemanniana, geometria diferencial, geometrias que a gente fala que são geometrias não euclidianas, né? Sim. Geometrias em espaços curvos. Sim. Como é que eu calculo derivadas em espaços curvos, como é que eu faço conta em espaço curvo, porque o cara foi entendendo que a gravidade era um efeito geométrico, né? Não, cara, que doideira. Então a geometria é o fundamento para toda essa construção de Einstein. A teoria dele é uma teoria puramente geométrica, né? A do Einstein é puramente geométrica. Puramente geométrica? Totalmente geométrica. Esse aqui é o tensor de curvatura de Riemann, né, cara? Esse aqui é um tensor que o cara desenvolveu, por exemplo, é uma geometria riemanniana, né? Uma geometria de espaços curvos e tal. Não, que legal, cara. Muito. Aí viajando demais aqui, né? Confesso que esse daqui já é bem além do meu alcance, mas essa daqui, bicho, eu convenci desde que aquele doisinho só pode ser dessa forma aparecer. E não há como ser de outra maneira. Não, doido demais, cara. Tamo junto, Ednir. Fica demais, meu camarada. Fechou. Valeu. Pra você que não escuta nem, meu camarada, ó, se quiser ficar mais inteligente, aprender física em trilhas personalizadas de estudo, cara, você pode usar para nível IMITA, nível Enem, medicina, etc e tal. Lições de física você encontra isso daí e lições de matemática também. Tamo junto, valeu.